E aí, rapaziada, tudo bem? Legal com vocês? Tranquilo? E que nós vamos conversar agora sobre as questões que versam sobre classes de palavras. Então, você que está prestando o concurso da Polícia Militar, você foi o meu aluno lá, ou é o meu aluno lá na central de concurso, nas aulas presenciais das turmas de Polícia Militar, agora do TJ, ó, quem está prestando o concurso do TJ, escrevente técnico judiciário, ou você que foi meu aluno também nas aulas da Polícia Civil. Então, esses três concursos, o que eles têm em comum? Eles são realizados pela VUNESP, né? E em tese de língua portuguesa, o edital é exatamente o mesmo. Então, eu trabalho exatamente as mesmas questões para essas três turmas, porque é a mesma banca examinadora e o edital é igual, perfeito? Então, não tem por que você mudar. Então, esses três concursos aí, para os alunos que são meus alunos que foram ou que serão ainda, né? E que nós vamos trabalhar essas questões. Estão lembrados dessa questão aqui, ó? Essa questão é a primeira questão que eu mostro para vocês quando a gente vai conversar sobre classes gramaticais ou classes de palavras. Lá no seu edital, se você pegar o edital lá da VUNESP, você vai encontrar escrito, né? Você vai encontrar escrito assim, ó, classes de palavras. Muito bem. Aí o que tem? No classes de palavras, né? Nesse termo classes de palavras, você vai encontrar também dentro do classe palavras, lá substantivo, adjetivos, pronomes, etc. Tá? Então, o que são as classes de palavras? É a parte da morfologia, a parte que a gente estuda morfologia, saber encontrar um artigo, um substantivo, um adjetivo, um pronome, um verbo, um advérbio e assim sucessivamente. Então, vamos lembrar aqui. Durante as aulas, o que eu faço? Eu coloco no quadro, na lousa para vocês. Fala aí, pessoal, vamos falar sobre classes de palavras. E aí eu divido a lousa e coloco assim, ó, classes gramaticais ou de palavras, né? Variáveis e invariáveis. Você tem anotado isso no seu caderno. Você vai olhar aí que você vai ver. E aí eu mostro o seguinte, falar o que a banca quer, o que a VUNESP quer. Ela não quer saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Ela quer saber se você consegue encontrar isso dentro de um contexto. Aí eu trago essa questão. Olha o que o examinador pede. Ó. Assinale o par de frases em que as palavras sublinhadas são substantivo e pronome, respectivamente. Bom, a alternativa correta aqui é a letra E. Né? Por que a letra E? Primeiro, como é que a gente encontra um substantivo dentro de um contexto? Ele precisa estar dentro de um contexto, evidentemente, né? A VUNESP não vai perguntar isso fora de contexto. Sempre que se questiona sobre morfologia numa prova de concurso público, principalmente a VUNESP, ela vai perguntar dentro de um contexto, né? Então, o que eu comentei com vocês durante as aulas, né? Dentro de um contexto, como é que você encontra um substantivo? Ele tem que ter um determinante anteposto, né? Esse determinante normalmente é um artigo, tá certo? Tá, professor, mas e se não tiver o determinante? Se não tiver, a gente põe, né? Que determinante que a gente coloca? A gente coloca um artigo. Então, vamos pegar lá, por exemplo, a letra E, que é a correta, né? Por que a palavra direito é um substantivo? Porque ela recebeu um determinante anteposto, ela recebeu um artigo, lá, o direito. Né? Na letra A, por exemplo, por que imigração e bem também são substantivos? Porque em ambos os casos elas, né, receberam um determinante anteposto. Né? Por que na letra B de bola a palavra Inglaterra é um substantivo? Porque ela recebeu um determinante anteposto, olha o artigo lá, né? E por que a palavra movimento também é um substantivo e ela não recebeu um determinante anteposto? Porque eu comento com vocês que a gramática determina o seguinte: o substantivo é encontrado dentro de um contexto com um determinante anteposto, ainda que ele esteja implícito. Lembra disso? Então, como é que eu vou saber que ele está implícito? Você que vai colocar. Pega aí o movimento, não dá para você escrever o movimento, né? Este movimento, aquele movimento, meu movimento, eu estou colocando determinantes, né? Não precisa colocar todos esses determinantes, basta colocar um artigo, somente isso, né? Então, na letra E, que é a resposta da questão, por que a palavra o é um pronome? Poxa, professor, eu aprendi na escola que o é um artigo, o, a, os e as, né? Artigos definidos, masculino, feminino, singular, plural, e agora ele virou um pronome. Veja bem, o pode ser um artigo sim. Sim, ele pode ser quando ele estiver determinando um substantivo pós-posto. Mas nesta questão, na letra E, olha para essa questão, fica olhando para ela, olha para ela. Agora dá uma olhadinha, vê o que tem do lado do o. Tem uma palavra que. O que a gente comentou durante as aulas? O que eu falei para vocês? Quando a gente tem uma palavra o, a, os e as dentro de um contexto, né? Essa palavra o examinador quer saber dela. Ela está acompanhada de uma palavra que. Olha a palavra que do lado.
E ainda você pode substituir esse o por aquele, ou aqueles, aquela, aquilo. Ou seja, se for um o, você substitui por aquele ou aquilo. Se for um a, você substitui por aquela. Se for um os, você substitui por aqueles. Se for um as, você substitui por aquelas, né? Vamos com prática isso? Dá uma olhada na frase na letra E, ó. Não entendi o que você disse. Vamos trocar esse o por aquilo? Ó, não entendi aquilo que você disse. Se deu certo isso, então esse o vai ser um pronome. Poderia ser um a, poderia ser um os, poderia ser um as. Troca por aquele, aqueles, aquela ou aquelas, ou aquilo. Se deu certo, vai ter uma palavra que em seguida. Esse o, a, os e as vai ser um pronome. Tranquilo? Fácil, né? Olha a próxima aqui, ó. Fizemos essa questão também. Observa as palavras grifadas na seguinte frase. Encaminhamos a Vossa Senhoria cópia autêntica do edital número tal. Essas palavras são respectivamente. Está perguntando de classes de palavras, né? Bom, como é que eu vou saber que essa palavra é um verbo? Você vai conjugar. Então, eu encaminho, tu encaminhas, nós encaminhamos, né? Toda vez que você consegue conjugar uma palavra, é porque ela é um verbo, tá certo? Aí você tem a palavra cópia. Vamos ver a opção aqui, ó. A correta é a letra C, né? Por que é a letra C? Bom, verbo tranquilo, né? Encaminhamos, verbo, está conjugado, fácil. Cópia. Por que cópia é um substantivo? Eu não posso colocar um artigo, ó, a cópia, aquela cópia, uma cópia, nossa cópia, qualquer determinante anteposto. É isso? Então deu certo. Então ele é um substantivo. Por que autêntica é um adjetivo? Veja, o que faz um adjetivo? O adjetivo ele caracteriza um substantivo na oração, na frase. Perfeito? Né? Ele tem essa função. Tanto é que ele não só caracteriza, como ele também concorda com esse substantivo em número e em gênero. Né? Então, se essa cópia, no lugar da cópia fosse documento, seria autêntico, né? O adjetivo. Se fosse cópias, seria autênticas. Não é isso? Ele vai concordar. Se fosse documentos, seria autênticos. Muito bem, mas como é que eu sei que o autêntico é um adjetivo se eu esquecer, por exemplo, né? Eu me esqueci que esse adjetivo caracteriza um substantivo. O que a gente faz? Você vai entre a palavra cópia, que é um substantivo, e entre o autêntica você coloca a palavra tão. Olha só, vamos ver a frase, ó. Cópia tão autêntica. Colocou a palavra tão antes da palavra destacada, que ele quer saber que é um adjetivo. Se deu certo isso, esse autêntica vai ser um adjetivo. Tranquilo. Olha a próxima aqui, ó. A expressão sublinhada. Presta atenção na pergunta. É a expressão sublinhada. Então é o quer que seja, é tudo isso daí. Você reparou que nessa expressão sublinhada, ele recebeu um determinante anteposto, que é um artigo indefinido. Olha o 1 aí do lado. Tá vendo aí? Todas as vezes que a gente tem uma palavra que tem um determinante anteposto, como é o caso do artigo, é porque ela estará transformando a palavra pós-posta em um substantivo. Então a alternativa correta é a letra A. Então a expressão quer que seja está funcionando como o que nessa frase? Como substantivo. Mas por que, professor? Por que é substantivo se o quer é verbo, por exemplo? Mas o examinador pediu para você verificar a expressão toda. Não é só o quer, é o quer que seja. E ele recebeu um determinante anteposto. Recebeu um determinante, um artigo anteposto, como é o caso aí, a palavra pós-posta vai ser transformada em um substantivo. Tranquilo, fácil, né? Bom, nessa próxima questão, marca a opção que corresponde à classe de palavra do termo sublinhado, que é o certas. Bom, você vai olhar na apostila, você vai olhar na gramática, no livro, você vai encontrar o certas como adjetivo, né? Então, essa pessoa é certa. Essas pessoas são certas, né? É uma palavra que está caracterizando um substantivo. Acontece que a gramática permite também que essa palavra, especificamente essa palavra certas aí, ela seja colocada antes do substantivo, que é o caso de pessoas, né? E como essa palavra ela não só exerce a função de adjetivo, como também ela exerce essa função que você está vendo aí, ó, pronome indefinido, né? Como é que eu sei que ele é um pronome indefinido? Bom, então presta atenção para você saber quando que o certas é um pronome indefinido. Primeiro passo, ele estará antes de um substantivo. Olha para a frase aí na sua tela. Ele não está antes de pessoas, né? Pessoas é um substantivo, né? As pessoas, tá vendo? Muito bem. Então a palavra certas pode ser um adjetivo? Pode. Mas ela pode ser um pronome indefinido? Também.
Como que eu vou saber a diferença? Então segue aí os passos, ó. Para que a palavra certas exerça a função de pronome definido, ela precisa estar antes de um substantivo, e ela está. 2, ó, 2. 1 e 2 só. Segunda parte, ó. Pega esses certas e troca por várias. Vamos ler? Olha lá. Várias pessoas não pensam. Ah, professor, eu não quero trocar por várias. Então troca por algumas. Ó, algumas pessoas não pensam. Ah, mas eu também não quero trocar por algumas. Então troca por muitas. Olha lá, muitas pessoas não pensam. O que significa isso? Eu troquei os certas por outros pronomes indefinidos. Professor, mas como é que eu vou saber que é pronome indefinido? Aí você tem que ir até o livro, você tem que ir até a apostila, né? Pegar lá na página onde está escrito assim, pronome indefinido, tem uma tabelinha. Nessa tabelinha você vai dar uma olhadinha, você vai dar uma verificada, você vai decorar aqueles pronomes. Não existe outra forma, né? Você tem que bater o olho ali e identificar isso. Então olha lá, palavras certas está antes de um substantivo e eu posso trocar por algumas, por muitas, por várias. Isso deu certo, então ele é um indefinido. Olha a próxima questão, indique o item em que a palavra destacada é um adjetivo. Bom, tranquilo, o adjetivo primeiro. O que ele faz? Caracteriza um substantivo. Tá, e se eu esquecer disso? Então, plano B. Qual que é o plano B que eu conto para vocês durante as aulas? Para saber quando a palavra é um adjetivo dentro de um contexto, pega a palavra tão, é o advérbio tão, e coloca antes. Aí você vai encontrar a letra E. Quer ver? Ó? É, mas esta galinha é tão diferente. Olha lá, tá vendo? Ó? Tão diferente. Você pode observar que é a única alternativa que a gente consegue colocar esse tão antes e ele tem sentido. Então esse diferente vai ser um adjetivo, tá certo? Fácil, né? Tranquilo. Muito bem, gente, olha lá. Você não tem ainda a inscrição no meu canal, então faz a inscrição aí, tá? Faz a inscrição que você vai recebendo as questões que eu vou gravando e mandando para vocês aí. Se gostou, dá um joinha, tá? Dá um legal aí, compartilha para a galera saber como é que funciona esse lance de classes gramaticais. Tem muita gente que tem dúvida nisso, hein? O pessoal ainda tem dúvida em encontrar uma classe gramatical, um substantivo, um pronome, um adjetivo dentro de um contexto, né? Isso tem muita dúvida ainda. Tudo bem? Então, ó, essa é a primeira parte, certo? Eu vou dividir em algumas partes aqui. Agora nós vamos para o 2, classe gramatical 2, mais um pedacinho daquilo que nós estamos vendo durante as aulas, tá bom? Então vamos lá, bons estudos para vocês, qualquer dúvida, estamos aqui para resolver. Grande abraço!